Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 5, verso 36 a 38. Lucas 5, 36 ao 38. Lucas 5, 36 a 38. O tema de hoje é um novo você para um novo ano. Um novo você para um novo ano. Lucas capítulo 5, 36 a 38. Quem achou, levante a sua mão e diga amém. Amém. Quem não achou, misericórdia. Mas vamos lá. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Diga comigo, vinho novo deve ser posto em odres novos. Ok? Guarda bem isso. Vinho novo deve ser posto em odres novos. No mundo antigo, da época em que esse texto foi escrito, deixe sua Bíblia aberta nessa passagem, não tinha garrafas e não tinha latas recicláveis como nós temos hoje. Eles colocavam os líquidos, água, vinho, em embalagens feitas com peles de animais. Eles amarravam e faziam aquelas embalagens, ou aquelas vasilhas, vamos dizer assim, em que eles colocavam nesses lugares, eles amarravam aqueles couros, aquelas peles, e fazia como se fosse cantis. Já viu cantil? Mas cantis de couro, de pele. E eles derramavam, enchiam aquelas vasilhas, aqueles recipientes com vinho, com água. E obviamente que à medida que o tempo passava, você que já viu coisa de couro, você percebe que a pele fica ressecada, não fica? A pele, ela fica endurecida, fica quebradiça, e ela acaba quebrando ou rachando. Quem já teve jaqueta de couro, bolsa de couro, vê que isso aí vai desgastando. Então, com o tempo, aquilo rachava, e os líquidos que estavam dentro vazavam. E se o vinho fosse novo e fosse colocado dentro de um odre velho, de uma embalagem, de uma vasilha feita de couro velha, e ele continuaria fermentando lá dentro, ele ia fazer com que aquele odre se explodisse, porque o suco de uva ou vinho, ele com o tempo ele fermenta, e ele poderia estragar aquela vasilha. Por isso que Jesus fala que vinho novo deve ser colocado em odre novo. Quando Jesus conta essa parábola, ele disse que você não pode colocar vinho novo em odres velhos. Esta é uma ilustração para mim e para você. Novas situações desse ano vão exigir novas estruturas ou novas formas na sua vida. Você consegue um novo emprego e você vai precisar de novas habilidades. Você vai ter novos relacionamentos que vão exigir de você novas formas de se relacionar. E o meu desejo com você hoje é que você seja uma nova pessoa para um novo ano. Aí você pergunta, pastor, mas o que tem a ver o odre com a minha vida? O que são os odres para nós? Os seus odres e os meus odres são as nossas formas antigas de pensar, de agir, de falar, de responder, que funcionaram bem, talvez até agora, mas daqui para frente talvez não funcionem mais. Eu me lembro do ano passado, no começo do ano passado, a gente tinha algumas formas, alguns planos para fazer esse ano que passou. O que aconteceu? Usávamos fórmulas antigas e tudo mudou. Uma nova realidade aconteceu. Tivemos que nos adaptar e começarmos a transmitir os cultos pela internet. Então aquela forma que eu tinha antes, ou que nós fazíamos os cultos antes, não funcionou mais. É um novo momento. E novos momentos exigem novos odres, novas formas de pensar, novas formas de ouvir, novas formas de responder, novas formas de agir. Deus quer que você comece esse ano
de uma forma diferente, preparado para as novas realidades que virão. Eu não sou nenhum profeta para dizer para você alguma coisa assim, um profeta ou um vidente, para te contar algumas coisas. Aliás, no início do ano, no final de cada ano, eu me lembro que os programas de televisão procuravam os tarólogos, né? Aqueles videntes, para fazer as previsões do próximo ano. Lembra disso ou não? Eu não tenho isso. Isso não funciona para mim. Mas muitas pessoas buscam isso. Mas sem nenhuma dúvida, eu não preciso ser um vidente para dizer para vocês que você enfrentará pelo menos 3 coisas esse ano. 3 coisas. Diga assim: eu enfrentarei novos problemas. Eu enfrentarei novas pressões. E eu enfrentarei novas possibilidades. Então, 3 coisas: problemas, pressões e possibilidades. E o que você deve fazer para obter sucesso nisso tudo? Você precisa ter caráter. Deus quer que você desenvolva o seu caráter. O seu caráter. O seu caráter. E existem qualidades do seu caráter que Deus quer que você desenvolva para enfrentar seus problemas, suas pressões e suas possibilidades. E eu quero que você olhe comigo. Serei breve, mas eu quero dar 3 lições para vocês. A primeira delas, diga comigo: novos problemas exigirão criatividade. Eu não preciso ser adivinho para dizer para vocês que vocês terão novos problemas esse ano. Quem diria que lá no início do ano, Dermeval, lá no início do ano, nós começamos aquele ano cheio de sonhos, de quem diria que viria uma pandemia que tomasse conta do mundo? Novos problemas exigirão criatividade. A má notícia, meu irmão, é que você terá mais problemas nesse ano. É indiscutível isso. Mas a boa notícia é que eles não serão os mesmos. Novos problemas, diferentes. Você receberá de brinde nesse ano novos problemas. Alguns que você vai causar e outros que virão de brinde, sem você ir atrás deles. Quantos de mim, quantos de nós que estamos aqui, anteciparíamos em 2019 tudo que aconteceu em 2020? Por mais que a gente fosse inteligente, a gente não chegaria a essa conclusão do que passaríamos. Eu me lembro quando começou a epidemia, depois se transformou numa pandemia. Eu pensei, questão de 30 dias no máximo, tudo volta ao normal e a gente volta para as atividades da igreja. Nós passamos praticamente quase um ano, 10 meses, e agora estamos voltando às atividades presenciais apenas à noite, com limitações. Nenhuma das outras atividades presenciais voltou ainda. Então você percebe que novos problemas exigem criatividade. O que nós tivemos que fazer o ano passado? Ter criatividade para continuar as atividades da igreja de alguma forma. Isso acrescentou para a igreja, mas muita gente se acomodou por causa disso. A maioria de nós não tem ideia de quais problemas virão. Você tem ideia de quais problemas você vai enfrentar esse ano? Não, né? Novos problemas exigem novas situações ou soluções. Os velhos modos de pensar, de relacionar, talvez não funcionem para os novos problemas. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, verso 15. Provérbios 18, 15. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente da minha, mas veja só o que diz lá. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. A pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Novos problemas exigirão criatividade. Você tem que estar pronto para aprender mais coisa nova. Porque aquelas coisas que você usava, aquelas fórmulas que você usava antes, já não funcionam mais. É uma nova forma de agir.
Eu me lembro quando saiu as câmeras fotográficas digitais, você lembra disso? A Kodak foi a que demorou para fazer as digitais e ela praticamente faliu, porque ela não acompanhou as mudanças, ficou para trás. E agora nem se fala mais em máquina digital, aquelas pequenas, né? Hoje o celular faz isso. Se a gente não se adequar às mudanças, aos novos problemas que surgirem, aos novos desafios, e termos criatividade para enfrentá-los, nós sofreremos muito. Veja se você já ouviu ou falou essa frase: nós já tentamos isso antes, nosso lugar é diferente, custa muito, o preço é muito alto para fazer isso, nós não temos tempo suficiente, não temos, nunca fizemos isso antes, é contra a política da empresa que eu trabalho, isso não é problema nosso. Já ouviu isso? Ah, não vou fazer nada não, porque isso não é problema nosso. Você está certo, mas ainda não estamos prontos para isso. Os problemas vão vir, você estando pronto ou não. Você precisa ser criativo para resolvê-los. Não está no nosso orçamento esse problema. Mas quem disse que você previu esse no orçamento? Você tem que se rebolar e resolver. Tem que ter a criatividade, cortar aqui, cortar ali, se for algo financeiro. É difícil ensinar um cão velho truques novos, né? Aprende, demora um pouquinho, mas aprende. Vamos formar uma comissão, já ouvi isso muito no presbitério da igreja. Nós vamos formar uma comissão para ver esse assunto, porque tem coisa que dá para resolver na hora, não precisa de comissão. Agiliza, né? Vamos refletir sobre isso. Às vezes fica só refletindo, não resolve, só pensa sobre isso. Novos problemas vão exigir criatividade. Ou então você vê a pessoa enfrenta o problema e fala: puxa, pastor, mas é tão difícil mudar. Às vezes Deus joga uma situação difícil para você, um problema, permite que você passe, porque você não muda naturalmente. Você tem que ser forçado a fazer isso. Ou outro fala: pastor, esse problema é tão grande que é impossível, mas a Bíblia diz que tudo é possível que crê. Ou então a pessoa fala: não, pastor, não vou mudar, a gente sempre fez assim. Pô, se você continuar sempre fazendo a mesma coisa, você não espere coisa nova se você continua fazendo as mesmas coisas. A maioria das pessoas, presta bastante atenção, gasta mais tempo e energia pensando em resolver os problemas do que de fato resolvendo. Ela pensa aquilo, fica só pensando, mas nunca resolve, nunca toma atitude. Se você tem algo, você sabe como resolver, para que ficar adiando isso? Vai, resolva, mesmo que seja difícil. Você tem um problema a resolver, você sabe: eu preciso perdoar. Ah, não, mas não vou perdoar. Aí você precisa, resolve de uma vez. Para que ficar preso em alguém? Efésios 4, 23, 24 diz: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Suas atitudes devem estar em constante mudança. Quem se acomoda, preste bastante atenção, não se desenvolve. Quem fica acomodado naquela mesmice de sempre, terá de grandes dificuldades para enfrentar novos problemas. Certa vez, eu estava assistindo isso aqui, teve um programa de televisão, e naquele programa de televisão tinha um idoso de 105 anos, e aí um dos entrevistadores perguntou: nesses 125 anos que você viveu, eu aposto que você viu muita mudança. Ele falou: com certeza, muitas, e eu fui contrário a todas elas. Nós somos resistentes à mudança. Nós gostamos de acomodação, não gostamos? Às vezes vem uma situação difícil para a gente ter que sair do lugar. Nesse novo ano você não pode endurecer as suas atitudes. Nesse novo ano você tem que continuar crescendo, se desenvolvendo, aprendendo mais. Nunca é tarde para aprender um pouco mais. Nunca é tarde para você ler a Bíblia novamente. Nunca é tarde para você fazer o plano de leitura da Bíblia nesse ano de novo. Aliás, nós estamos no início do ano, dá tempo. Se você ler 3, 4, 5 capítulos por dia, 3 capítulos de segunda a sexta e 5 de sábado e domingo, você lê a Bíblia inteira no ano.
Não é difícil se você fizer isso todo dia. Desafie-se. Você precisa de novas atitudes, novas maneiras de ver as coisas e novas soluções para os problemas que estão surgindo. Eu li uma frase que eu queria repetir para você. Olha o que diz: as atitudes são como fraldas. De vez em quando elas precisam ser trocadas, senão ela vai começar a cheirar mal. As atitudes são como fraldas. De vez em quando você precisa trocá-las, mudar de atitude, porque senão começa a cheirar mal, as coisas começam a estragar. Então às vezes você e eu precisamos mudar de algumas atitudes na nossa vida para enfrentar os novos problemas que estão surgindo. Tem muita gente vivendo hoje com a cabeça de 30 anos atrás. Não dá para viver, nós vivemos em outros tempos. Eu quero fazer umas perguntas para você. O seu mau humor fez bem para quem hoje? Nem para você, nem para ninguém. A sua insegurança resolveu ou evitou esse problema da epidemia? Você avançou mais com essa sua atitude? Para que ficar carrancudo? Só vai trazer mais problemas para você. Esses dias atrás eu estava irritado em casa. A Cláudia falou: você irritado ou não, você tem que resolver o problema. Eu, por que não resolver com bom humor? Né? O problema está do mesmo jeito, ele não vai sair da sua frente. Se não te ajuda, não vale a pena, meu irmão. Deixa de lado. Seu trabalho pode ser difícil, mas faça com um sorriso no rosto. Gostando ou não, o trabalho vai precisar ser feito. Gostando ou não, a louça está lá na pia para você lavar. Tem que lavar. Você não vai fazer só coisa que você gosta. Tem coisas que são necessárias que sejam feitas no seu dia a dia. Está trabalhando? Tá. Não estou gostando do trabalho. Mas você tem um trabalho, tem muita gente desempregada que agora não vai ter mais auxílio. Agradeça a Deus. Nesse novo ano você não pode controlar todas as coisas que vão acontecer, mas você pode controlar suas atitudes. Você não poderá controlar a direção do vento, mas você pode controlar e posicionar a vela do seu barco. Entendeu? Onde eu quis chegar? Você não pode controlar para onde vai o vento, mas você pode controlar onde fica a vela do seu barco para você tomar o rumo certo. Então, primeira lição, diga comigo: novos problemas exigirão criatividade. Você vai enfrentar novos problemas esse ano, como enfrentamos esse ano que passou, né? E estamos enfrentando de novo ainda. Você imagina o desafio que a medicina está tendo para desenvolver essa vacina, ou novos medicamentos que estão sendo criados para enfrentar quem já está doente. As igrejas, todas as empresas, todos os lugares estão enfrentando os novos desafios. Restaurantes, revirou o mundo de cabeça para baixo. Novos problemas precisam de criatividade para resolver. Não adianta ser um odre velho para colocar um vinho novo. Deus não vai colocar vinho novo em você se você continua com aquela mentalidade antiga. Segunda lição: novas pressões exigirão convicção. Diga aí: novas pressões exigirão convicção. Convicção é uma disposição para defender aquilo que você acredita. Você não cede à pressão. Você crê e não abre mão daquilo. Vai ou vem, você vê revistas com listas do que está dentro ou fora da moda, não é isso? Como se eu fosse julgar a minha vida pelo que eles falam. Eu não preciso viver dentro da moda, eu preciso viver dentro da palavra. Eu preciso ter convicção no que eu creio para não ser levado pelas ondas que existem aí, inclusive no meio cristão. Romanos 12, verso 2 diz assim: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse ano, meu irmão e minha irmã, vocês receberão pressões de todos os lados. Os cristãos estão sendo pressionados no Brasil também agora. Você vai ser pressionado pelo materialismo, pela sexualidade,
pelo consumismo, você vai ser pressionado para baixar os seus padrões. Muitos jovens e outras pessoas serão pressionados para usarem drogas, serão pressionados para abrir mão de alguns valores que ele tem que não podem ser mudados. Nós seremos pressionados para abrirmos mãos de algumas coisas que nós não podemos abrir mão. Portanto, nós precisamos ter convicções bem firmadas. Preste bastante atenção nisso. Nós estamos presenciando, vocês que estão na nossa época, na mesma época minha, na minha geração, que os próximos anos podem muito bem ser a última esperança da família como a gente conhece. Prestou atenção? Esses próximos anos podem ser muito bem a última esperança que a família que nós conhecemos mantenha-se como ela está ou não. Nós vemos os valores familiares sendo destruídos. Nós vemos países ao nosso lado aprovando o aborto e mães festejando a aprovação. Nós vemos a estrutura familiar sendo destruída. Os valores que nós cremos estão sendo destruídos na nossa frente. Portanto, meu irmão, minha irmã, novas pressões exigem convicções fortes. Você já decidiu quais são as convicções que você tem? Você já sabe quais são elas? Que você não abre mão delas. Opinião eu posso mudar, convicção eu morro por ela. Eu morro por ela. Convicções são valores que você não abre mão de forma alguma. Nenhuma forma. Quantos cristãos hoje, não aqui no Brasil, mas estão sendo mortos porque eles não abrem mão da convicção que eles têm em Jesus. Alguns falam, nega o seu Deus, nega Jesus, e eles não negam, por isso eles são mortos. O que nós precisamos nesses próximos anos é de homens e mulheres de convicção, homens e mulheres que não sejam arrogantes, homens e mulheres que dizem, eu não me importo se todo mundo está fazendo aquilo, não está certo, eu não vou fazer, eu farei o que é certo e não vou me amoldar aos valores do mundo, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se Deus falou que está errado, não faça. Isso é convicção. Nem tudo que dá certo é certo. Dá certo ganhar muito dinheiro traficando droga? Dá certo ganhar dinheiro, mas é certo? Não. Dá certo fazer nota fiscal fria? Ganha dinheiro, rouba o governo, mas é certo? Não é certo. Então nem sempre o que dá certo é certo. Não abra mão das suas convicções, mesmo que o preço seja muito alto às vezes, mas Deus está vendo e vai te honrar, porque você está honrando a Ele e o reino dEle e mostrando que você é um cristão de verdade. Pastor, mas de onde eu tiro forças para manter as minhas convicções? O Eder Mevaldo estava conversando com a gente tempo atrás que ele terá desafios grandes, ou já está tendo, no cartório. E quantos outros terão desafios de abrir a mão da sua convicção? Você não pode abrir. Pastor, então como eu ganho força para manter as minhas convicções? Eu não quero abrir mão delas. Eu quero dizer para você, você pode buscar e manter sua convicção, ganhar força para mantê-la, primeiro, orando, na presença de Deus, orando, pedindo a Deus, me dá força, Senhor. E segundo, lendo a palavra. Ore e leia a palavra. Fale com Deus orando, e Ele fala com você através da leitura da palavra. Ore e leia. Se você fizer isso, Deus vai te dar força para manter as suas convicções firmes, apesar de todas as pressões que virão para você mudar de opinião e de convicção. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, é o versículo predileto da dona Selena. Correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Quem renova as suas forças é Deus. Deus renova as suas forças. Pastor, mas por que é que Deus permite essas pressões sobre a minha vida? Por que Deus não aniquila essas pressões? Paulo responde isso para você em 2 Coríntios 1, 8 e 9. Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos,
Os sofrimentos que suportamos foram tão grandes e tão duros que já não tínhamos mais esperança de escapar de lá com vida. Olha só isso. Nós nos sentíamos como condenados à morte. Olha agora a conclusão que Paulo tem. Mas isso aconteceu para que aprendêssemos a confiar não em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Às vezes Deus permite que venham pressões sobre nós, que querem mudar as nossas convicções. Para quê? Para que a gente confie mais em Deus e não em nós mesmos. Dependa mais de Deus em oração, em leitura da palavra. Isso é convicção. O apóstolo Paulo diz que Deus permite essas coisas em nossas vidas para que a gente confie mais em Deus. Diga comigo: novas pressões exigirão convicção. Última lição. Novas possibilidades exigirão coragem. Repete comigo: novas possibilidades exigirão coragem. Então nós temos, neste novo ano, teremos novas possibilidades. Há quem diga que enquanto alguns choram, outros vendem lenços, não é verdade? Porque ele enxergou a possibilidade. É como eu disse há uns dias atrás numa pregação, que dois presos olharam pela mesma janela. Um olhou só lama e o outro olhou o horizonte. É a perspectiva. Novas possibilidades virão para você esse ano, mas vão exigir que você tenha coragem. Eu creio que esse ano será um ano cheio de planos maravilhosos de Deus para você. Não aqueles que você espera, mas o que Ele tem para você. Eu não conheço um momento, presta atenção nisso, eu não conheço um momento mais emocionante para estar vivo na nossa geração do que esse ano, essa época. Está sendo emocionante esse ano, tá? O que passou esse, aquela tensão, né? Passa perto de alguém com aquela emocionante, tanto positiva quanto negativamente. Existe à minha frente, à sua frente, ótimas possibilidades que Deus está colocando. Abre os olhos, fala: Deus, abre as possibilidades, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, peça para Deus: Deus, mostra bem claro nos meus olhos as portas que o Senhor está abrindo, as possibilidades, que eu quero agarrá-las com coragem. Não quero perder oportunidades. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida nesse ano. Diga assim: Deus quer fazer grandes coisas na minha vida. Você acredita nisso? Então aproveite. Novas possibilidades virão para você, mas você vai ter que ter coragem para abraçá-las. Olha o que diz em Oséias capítulo 10 verso 12: preparem os campos para a lavoura, semeiem a justiça e colham as bênçãos que o amor produzirá, pois já é tempo de vocês se voltarem para mim, o Senhor, e eu farei chover sobre vocês a chuva da salvação. A chuva da salvação. Repita comigo: preparem, semeiem e colham. Nós temos aqui uma pessoa que é um agricultor. Ele não vai só colher, tem todo um processo. Então novas oportunidades ou novas possibilidades vão ter coragem. Ele precisou trabalhar. Não se colhe apenas. Eu preciso preparar o solo. Eu conheço bem pouco sobre isso, mas eu preciso semear. E agora tem outros métodos. Além de semear, tem que cuidar, tem que adubar, tem que jogar defensivos agrícolas para depois colher. Isso exige coragem. Você acha que o Luiz Carlos sabe de tudo que vai acontecer na atmosfera, na meteorologia? Ele faz a parte dele. Novas possibilidades exigem coragem, às vezes risco. E pensando na sua vida, na minha vida, não só na questão financeira, mas em todas as áreas, Deus colocará novas possibilidades para você. Mas você vai ter que ter coragem. E para ter coragem precisa ter fé. Correr o risco. Se você quer que 2021 seja um ano significante para você, extraordinário na sua vida, você tem que cultivar, você tem que semear, você tem que preparar o solo. Comece a preparar, comece a semear. Não espere colher sem ter semeado.
Tem gente que fala: Deus abençoa minha vida. Pô, mas o que você está fazendo para que isso aconteça? Qual a sua parte? Não peça para Deus fazer o que é possível. Ele não vai fazer. Ele só vai fazer o que é impossível. O que é possível, a palavra já diz, possível. Se é possível, você pode fazer. O que é que você planeja colher nesse ano? Pense aí. Como é que você quer terminar esse ano na sua família, com as suas finanças, com a sua vida com Deus? Pense aí, de que forma você quer terminar o ano? Começa a cultivar novos hábitos, novos relacionamentos, novas atividades. Se você quer, por exemplo, ter uma vida melhor financeiramente, pense em novas possibilidades, novas áreas que você pode desenvolver seu trabalho, ou aprimorar, ou aprender, ou criar novas coisas. Se você quer desenvolver uma intimidade maior com Deus, crie hábitos de ter um tempo a mais com Deus em oração e na palavra. Se você pretende melhorar o seu relacionamento na sua família, separe mais tempo para a sua família. Novas possibilidades exigem coragem. Esse ano que passou, acho que muitas famílias ou deram certo ou acabaram, não é? Porque chegou uma época que todo mundo tinha que ficar em casa. Até aquele marido que não queria ficar em casa, vivia andando para lá e para cá, agora tem que ficar em casa. Então ele tem que encarar a esposa dele. Ou vai ou racha. É coragem. Esses homens falam que são corajosos, mas não, eles embriagam-se nos bares para chegar de noite para bater na mulher, porque não tem coragem de encarar sóbrio. Tem muito homem vadiando nos bares, ao invés de estar nas casas. Sai do trabalho e gasta tudo que tem nos bares. E chega em casa e ainda quer que a mulher prepare o jantar, dê banho nos filhos e esteja bonitinha para ele. Então é hora de enfrentar as novas possibilidades com coragem. Se você tiver coragem para enfrentar, Deus vai te dar a vitória, em nome de Jesus. Você tem que cultivar novos hábitos. Não espere que Deus faça algo diferente na sua vida. Não espere colher algo diferente no final do ano, se você continua fazendo as mesmas coisas. O que você quer diferente no seu relacionamento com a sua esposa? Você quer melhorar o relacionamento seu com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? O que você deve fazer? Separe tempo para eles, velho. Semeie no banco do amor. É isso aí. Palavras de afeto, atitudes de amor. Você tem que começar agora. Nós temos ainda 360 e tantos dias pela frente. Dá para começar e terminar o ano melhor que começou, não é? O que você precisa cultivar na sua vida? Pense nisso. O que você quer na sua vida que precisa começar agora? De repente seu orçamento já está estourado por mês. Você tem que fazer alguma coisa para ganhar mais, para manter o seu estilo de vida. Ou então você tem que diminuir seu estilo de vida. Ou você ganha mais ou você corta gasto. Ou então seu casamento está quase destruído, não consegue nem se falar. Comece a conversar. Abaixa a guarda. Vamos terminar o ano melhor. Não faça a mesma coisa que você já fez. O que funcionou no passado foi bom, mas agora já não funciona mais. Você precisa caminhar pela fé. Não tenha medo. Olha só que legal essa frase. Não tenha medo de ir na ponta do galho, porque é lá que estão os melhores frutos. Só que precisa correr o risco. O galho balança às vezes, mas se você conseguir chegar na ponta do galho, você pega a fruta sem ela cair no chão. Exige coragem. Novas possibilidades exigem coragem. É arriscado tentar coisa nova, não é? Mas se ninguém arriscasse, nós não teríamos essas inovações que nós temos hoje. Se o cara não tivesse levado vários choques para fazer a lâmpada, né? Quantas tentativas, quantos erros para chegar a um acerto. É muito mais seguro você ficar acomodado na sua zona de conforto. E muitas pessoas não viverão, preste atenção, muitas pessoas não viverão 10 novos anos na sua vida. Viverão o mesmo ano da mesma forma 10 vezes. Por quê? Não mudaram. Começa o ano do mesmo jeito que começou há 10 anos atrás, ou seja, viveu 10 anos da mesma forma. Por quê? Fez tudo igual. Virou uma rotina. Nada de novo.
Você sabe que mulher, homem, relacionamento, casamento, se não houver nada que fuja da rotina, ele acaba. Você sabe que negócios precisam ter inovação para dar certo. Quando nós fazemos a mesma coisa, surge alguém que faz uma coisa nova, todo mundo vai para aquele lugar. Então, novas possibilidades precisam de coragem. E coragem exige fé em Deus. Eu li uma experiência, eu quero compartilhar com vocês, e estou terminando com isso, que um biólogo fez um vaso de plantas. Imagine um vaso de plantas redondo, e ele colocou na beira dessa vasilha um monte de lagarta, aliás, uma atrás da outra, e elas ficavam rodando aquele vaso de plantas, uma olhando no traseiro da outra. E a planta que ela podia comer, que ela mais gostava, estava no centro do vaso. E elas morreram de fome com a planta do lado delas, porque elas ficavam olhando uma para a outra e seguindo aquela rotina apenas. Elas fizeram isso por quase uma semana antes de morrer de fome. A comida estava do lado. Muitas pessoas vivem da mesma forma, apenas andam em círculo, repetem as mesmas coisas de sempre. É um ano novo, mas não há nada de novo para a pessoa. Fazem as mesmas coisas de sempre. Elas não abrem mão e vislumbram novos horizontes. Tem medo de correr risco, porque correr risco exige fé. Mas a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pergunta que eu tenho para você, e eu quero que você responda no seu coração, para nós terminarmos. O que é que você faria para Deus se você soubesse que não iria falhar? Se você soubesse que algo não iria falhar, o que você faria para Deus? Eu quero desafiar você a fazer algo novo com a sua vida nesse ano. Eu quero que você saia do seu banco de reservas e entre em campo, como num time de futebol, e faça a sua vida valer a pena agora. Exercite a sua fé. Não é hora de deixar o Senhor começar a abençoar a sua vida mais agora? Pense nisso. Corra o risco. Diga: Senhor, eu vou me arriscar pela fé. Esse ano será o meu ano de dedicação completa ao Senhor. Aí você pode dizer: pastor, mas o meu passado é tão complicado. Tem jeito. Eu estraguei tanto que Deus poderia fazer na minha vida. Por causa do meu passado, eu nunca deveria esperar nada de Deus. Você pode pensar isso. Meu passado é tão complicado. Quero deixar um versículo para você, se você pensa assim, que seu passado te condena. Preste bastante atenção. Isaías 43, 18, 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus está dizendo para você que fala: não vai dar certo aqui para frente porque o meu passado é complicado. Deus está dizendo: esqueça o passado. Quem vive do passado é museu. Deus pode fazer algo novo na sua vida. Você pode dizer um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Não fique pensando sobre esse problema que te feriu, esse relacionamento, essa dificuldade, esse fracasso, essa tragédia que você tem vivido na sua vida. Não se apegue aos sofrimentos do passado. Deixa de lado, aprenda com o seu passado e siga em frente. Novas possibilidades vão exigir de você coragem. Alguns podem dizer para mim: pastor, Deus abençoou tanto a minha vida, não é justo que eu peça mais bênção. Mas Deus quer te abençoar, mesmo que você tenha sido muito abençoado. Por que não mais bênçãos? Não rejeite, não deixe de buscar mais bênçãos de Deus. Não tem nada comparado ao que Deus pode ainda mais fazer na sua vida. O melhor está por vir. Sim, o melhor já veio com a morte de Cristo, mas o melhor está por vir, porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para aqueles que o amam. Os melhores dias da sua vida estão por vir ainda. Se você acha que agora está bom, vai ser muito melhor. Se você colocar sua fé em Jesus e tiver um relacionamento sério com Deus, você nunca vai precisar temer o futuro. Nunca. Porque Deus cuida de você. Isso não quer dizer que Ele vai te isentar de problemas. Martinho Lutero certa vez disse: eu não sei por quais caminhos Deus me guia,
mas eu conheço bem o meu guia. Não importa para onde Deus vai te levar, importa que é Ele que está levando. E se Ele está com você, querido, Ele vai cuidar de você. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus, porque lá você está seguro. Até no deserto, se você for a vontade de Deus que você vá, você está seguro com Ele. Por outro lado, se você estiver no oásis sem Deus, você está enroscado. É melhor o deserto com Deus do que o paraíso sem Deus. Como cristão, todos os seus melhores dias estão à sua frente ainda. Deus tem algo muito melhor para você. Concluo lembrando vocês do que nós falamos. Novos problemas surgirão que vão sobrecarregar você se você não for criativo. Novas pressões virão sobre você, diante das quais você irá desabar, se você não tiver convicção, tiver certeza do que você crê. Surgirão novas possibilidades para você, trazidas por Deus, para abençoar você e fazer coisas novas na sua vida, mas você vai perdê-las se você não tiver coragem. Às vezes, meu irmão, minha irmã, esses dias eu estava pensando sobre isso. Às vezes Deus trouxe uma bênção na minha frente e eu perdi o tempo dele, e a bênção passou. O time, eu não pude enxergar aquilo. Não perca as bênçãos que Deus coloca diante de você. Agarre, mesmo que precise de coragem, mesmo que precise de esforço. As ferramentas que Deus vai usar para trabalhar em você é criatividade, convicção e coragem. Criatividade, convicção e coragem. Pastor, como eu consigo isso? Deus faz isso. Você não consegue pela sua força. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É Deus que faz. Quando você abre a sua vida para Deus, é como começar de novo. Quando você entrega a sua vida a Jesus, é como dizer: Deus, eu morri para o meu antigo modo de vida e eu estou começando tudo de novo. Eu acho que o ano novo é o momento da gente reafirmar o nosso compromisso com Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entregue hoje. Se você já entregou, reafirme seu compromisso. Reafirme. Quando alguém se torna cristão, ele se torna uma nova criatura. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Um dos maiores erros, eu quero que você guarde bem isso, um dos maiores erros de nós cristãos é pensar que nós podemos viver a nossa vida apenas com o compromisso de entregar a vida para Jesus. Não é só esse compromisso. Eu me lembro de quando eu nasci de novo. Eu nasci de novo, ou seja, eu entreguei minha vida para Jesus por volta de 1990. E eu vivi 9 anos pensando que só aquele compromisso de entregar a vida para Jesus mudaria a minha vida. Eu era salvo, mas eu não experimentei uma vida abundante que Jesus tinha para mim, porque eu achava que só aquele momento de entrega para Jesus seria o suficiente. Eu pensava que aquela decisão me levaria para o resto da minha vida, e eu me perguntava por que é que eu não estava crescendo como cristão, por que eu não estava tendo mais intimidade com Deus. Foi quando no final de 99 eu descobri que a vida é uma renovação contínua de compromissos com Deus. A cada ano, ou a cada momento, você tem que renovar seus compromissos com Deus, chegar-se mais perto de Deus. Nascer é um instante. Quando você entregou sua vida para Jesus, você só nasceu de novo. Ótimo. Mas quem nasce precisa fazer o quê? Precisa crescer. E para crescer precisa aprender novas coisas. Precisa aprender a andar, precisa aprender a falar, a ler. E assim é quando se nasce de novo. Só a sua decisão de entregar sua vida para Jesus não garante uma vida abundante. Você precisa crescer na graça e no conhecimento de Jesus. É como num casamento, quando você diz para sua esposa lá na frente do altar: eu sei, sim, eu amo essa mulher. Isso fez você casar. Mas se você estivesse vivendo apenas naquele sim, seu casamento estava destruído hoje. A cada momento você vai aprender novas coisas no relacionamento. Você vai entender no dia a dia o significado de um compromisso. Quando foi a última vez que você reafirmou e atualizou seu compromisso com Deus? O compromisso que você fez com Deus no ano passado não vale para agora. Faça de novo. Haverão novos problemas, novas pressões e novas possibilidades
você precisa de um compromisso mais profundo com Deus. Você precisa se apaixonar por Jesus de novo. Como diz aquela canção, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 7. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, não segundo a velha forma da lei. O novo caminho é servir a Deus. Eu quero desafiar você a fazer uma oração. Feche seus olhos. Repita comigo: Jesus, eu comprometo pessoalmente a minha vida contigo. Eu me entrego a Ti. Eu me rendo à Tua vontade. Eu quero ser uma nova criatura. Eu quero experimentar coisas novas que o Senhor tem reservado para mim. Ó Deus, eu preciso de coragem, Senhor. Eu preciso, Senhor, de criatividade. Ó Deus, desenvolve o meu caráter. Desenvolve a minha vida, Senhor. Eu preciso, Senhor, de coragem, de convicção, de criatividade. Dá-me forças para enfrentar os desafios que eu tenho pela frente. Em nome de Jesus. Restitui, Senhor, a alegria da Tua salvação na minha vida. Em nome de Jesus. Ó Deus, eu quero voltar ao primeiro amor. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero